Nosso estudo de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 3. Eis que o semeador saiu a semear. Emmanuel comenta na lição 64 do livro Fonte Viva, Semeadores. Todo ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime na menor expressão. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, começa com um ensinamento de inestimável importância que vale relembrar. Não nos fala que o semeador deva agir através do contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear. Transferindo a imagem para o solo do espírito e que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura de elevação, somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio a fim de beneficiar corações alheios. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo. Aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, excursionaremos através do grande continente denominado interesse geral. E na infinita extensão dele encontraremos a terra das almas sufocada de espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir a benefício de todos. Foi nesse roteiro que o Divino Semeador pautou o Ministério da Luz, iniciando a celeste missão do auxílio entre humildes tratadores de animais e continuando-a através dos amigos de Nazaré e dos doutores de Jerusalém, dos fariseus palavrosos e dos pescadores simples, dos justos e dos injustos, ricos e pobres, doentes do corpo e da alma, velhos e jovens, mulheres e crianças. Segundo observarmos, o semeador do céu ausentou-se da grandeza que se acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento. Humilhou-se para que nos exaltássemos e confundiu-se com a sombra, a fim de que a nossa luz pudesse brilhar, embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhões de mensageiros se desejasse. Afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com Cristo a sair para semear. Eu já devo ter comentado alguma vez que um dos livros que me marcou na doutrina espírita foi um livro chamado Obreiros da Vida Eterna, um livro escrito por André Luiz através das mãos de Chico Xavier. E é interessante que o que me marcou no livro foi logo os primeiros capítulos, eu não me lembro se é o primeiro ou o segundo capítulo, mas no início do livro, que aparece um espírito, que ele fala o seguinte: primeiro ele estava sendo meio que reverenciado, né? Aí quando chega a vez dele falar, ele simplesmente fala: eu não sou merecedor desse elogio todo aqui, mas eu não vim aqui para falar de mim, né? Eu vim para falar do trabalho. Ele faz só essa observação, já demonstrando uma humildade ali muito grande, né? Aí quando ele começa a falar do trabalho, ele fala assim: ó, realmente, eu quando estava na Terra, eu descobri o Evangelho de Jesus e eu comecei a fazer um trabalho de reforma, de burilamento, de procurar estudar todas as minhas imperfeições e de maneira muito disciplinada e muito dedicada, porque para esse tipo de coisa tem que ter dedicação. Por isso que fala no Evangelho que a porta da perdição é larga, né? Tem que fazer esforço, tem que ter abnegação, tem que ter resignação, não tem jeito. Ele falou que ele conseguiu muitas conquistas, muitas vitórias em cima dele mesmo. E que com essas vitórias ele acabou meio que se destacando moralmente da massa que estava aqui embaixo. Mas que quando ele chega lá em cima, ele começa a observar toda hora que luzes estão saindo lá de cima e mergulhando o tempo todo, indo na direção daquela massa mais escura do campo moral. Ele fica: que luzes é essa? E daqui a pouco ele percebe que até o próprio Jesus, de maneira incessante, ele vem aqui e volta lá embaixo, vem aqui e volta lá embaixo. Aí ele falou: peraí, ele começou a descobrir que o caminho do progresso de verdade, depois de você conquistar a inteligência e depois de conquistar a moralidade para poder estar, né, sublimando seu sentimento, seu pensamento, o caminho mesmo é, na verdade, você começar a se dedicar ao próximo. E ele se assusta e fala: peraí, o próprio Jesus, que é o representante maior aqui, ele está o tempo todo fazendo esse trabalho, quem somos nós? Então ele começou a descobrir que a maneira mesmo dele conseguir o aprendizado final de tudo que esse planeta aqui tem para oferecer
era ele começar a trabalhar em prol da coletividade. Emmanuel fala de uma maneira muito bonita aqui, né? Ele fala assim, né? Desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço ao próximo. Ele fala assim também, olha que coisa bonita, né? É muito poético, Emmanuel. Aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, excursionaremos através do grande continente chamado interesse geral. Por que só tem que ser o meu, né, o meu ponto de vista? Por que eu não posso aprender a respeitar outros pontos de vista? Religiosos, políticos, filosóficos, por que não? E por que eu não posso aprender também a dar o direito e até incentivar que as pessoas desenvolvam por conta própria? É esse momento que ele vem dizendo aqui. Então, Emmanuel, aproveitando a parábola do semeador, quem lembra aqui da parábola do semeador? Como é que foi a parábola do semeador, mais ou menos? Vamos ver, né, mais ou menos como é que está a memória aqui. Uns deixam cair sobre a pedra a semente. Aí ela até nasce alguma coisa, mas quando vem o vento joga fora porque não tem força ainda, não tem uma raiz, a raiz não fincou, né? Outros deixam a semente cair sobre o caminho e os bichos vêm e comem, quer dizer, um outro acabou jogando as sementes no meio dos espinhos, esses espinhos simbolizam esses problemas todos que a gente vive, essa correria de emprego e tudo. Então o que acontece? A gente acabou não dando muita atenção ali, e outro realmente plantou num solo fértil, que daí deu de 10, deu 100, deu 1000, conforme acontece com as plantações por aí. Não foi isso que Jesus conta na parábola do semeador, chamando a nossa atenção, né? Que tem gente que ouve as mensagens, mas ela joga fora, os animais vêm e tomam. Tem gente que ouve, acha muito bonito, mas na hora de praticar não tem raiz nenhuma, aquilo cai. Aí Emmanuel pega essa parábola do semeador e fala, mas peraí, olha só, tem uma coisa muito legal aqui, ó. Eis que o semeador saiu a semear. Foi ele que tomou a iniciativa de dar o primeiro passo. E aí a gente começa a chamar todo mundo aqui. Já demos o primeiro passo? Qual está sendo o passo que a gente está dando? Se a gente convidar a nossa consciência agora para fazer uma análise das nossas atividades, das nossas dedicações, o que a gente está fazendo, o que a gente tem feito nesse período. E ele fala aqui, ó, foi nesse, olha como é que é o roteiro de Jesus. Jesus, a gente vai fazer uma comparação grosseira, mas é uma comparação que não é muito fora da razão, não. Tenta imaginar se fosse possível, né, se fosse possível, é um exemplo hipotético mesmo, se a gente tivesse a oportunidade de sair do nosso corpo e ir para um corpo de um animal qualquer, para tentar, né, com a nossa inteligência, eu vou chegar naquele animal, eu vou estar restrito, não vou conseguir me comunicar do jeito que eu me comunico, e nem vou ter esse movimento aqui, vou estar 4 patas quadrúpede ali, ou então mais patas, um animal qualquer, mas com a inteligência que eu tenho e com o sentimento que eu tenho para tentar influenciar. Gente, foi o que aconteceu com Jesus, que Jesus, muito à frente, anos-luz na nossa frente, de repente veio aqui em forma de homem, em carne e osso, igual a gente, se dedicar a gente e deixar para a gente aquilo que é o livro de luz maior que tem na Terra, que é o seu Evangelho. E olha que ele não precisou nem escrever, né? Escreveram por ele. Ele não escreveu nada por conta própria, não tem nenhum texto escrito por ele, foi só os relatos, né, dos evangelistas mesmo. Ele veio, por isso que eu uso as palavras, né, ele se humilhou, é por isso que fala, né, ele se diminuiu para vir aqui para o nosso meio para trazer a mensagem dele. Aí a gente fica pensando, né, e a gente, o que a gente já começou a fazer? Qual está sendo a nossa atividade? Será que a nossa atividade ainda está sendo exclusivamente voltada para nosso próprio aprendizado? É válido, mas teoria sem prática não tem sentido. Me lembro da música do Chico Buarque, né? Eu vou saber se eu nasci para enfrentar o mal ou se eu só sou faroleiro. O que você vai ficar só na parte de cima ou vai entrar mesmo para poder conhecer os desafios da vida? A gente tem que aprender, né? Também, não pode ficar só na teoria. Mas de começar a pensar assim, quais estão sendo as minhas aspirações hoje, o que eu tenho feito? Será que eu só estou querendo reconhecimento pelo meu talento em determinada arte? Ou será que eu estou querendo usar a minha arte como instrumento para levar a paz para as pessoas? A gente começar a pensar dessa maneira para levar o belo, para fazer as pessoas refletirem, né? E a partir daí, a gente começar a pensar, são os primeiros passos que a gente está dando como semeador. Como estão as nossas sementes? E depois da semente plantada, vamos guardar assim, ó, luz se acende e se leva adiante. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.